longo, gente. Eu achei que eram 2 horas. Puxa, ele é longo. Isso. Hoje não faz parte de nenhum projeto, mas a gente também tem a Celina como convidada, porque a gente vai passar o Trailer. trailer do filme dela antes do longa que a gente vai assistir, que ela indicou. Ela me falou desse filme, ganhou Sundance, está correndo o mundo, ganhou vários prêmios de várias técnicas também, né, em outros festivais. É um super documentário para gente que acabou de assistir o Carlos Adriano, né, o Santoscópio do Montagem, não, a gente assistiu o Santos Dumont para cineasta, né, que aí a gente aprendeu a exercitar um olhar, né, de às vezes ouvir o diferente do que você está vendo ou prever o que você vai ver depois, né? E o filme é espetacular, porque assim, eu amo jazz, então para mim foi maravilhoso. E eu não sabia da história, assim, eu sabia da Bélgica, assim como Holanda também, né? Ter sido um dos países mais cruéis, né? Na, na, enfim, na Colonização. colonização, né? O filme se passa nos anos 60 e no golpe de Estado. Eu traduzi, não tem tradução ainda, porque não tem distribuição no Brasil esse filme. A gente está vendo em primeiríssima mão. O nome do filme é Soundtrack to a Coup d'État, né? Então é trilha sonora, literalmente, trilha sonora para um golpe de Estado. Eu não sabia que o Dizzy Gillespie era candidato a presidente, né? Não sabia de nada disso, mas contando em linhas gerais, não quero dar um spoiler, mas eu preciso fazer isso porque o filme é muito rápido. É o contexto da Guerra Fria nos anos 60, Eisenhower, Khrushchev, e o Congo, que desde então é o maior fornecedor de urânio para o mundo. A bomba atômica só foi feita graças aos recursos minerais do Congo. Então, existe muito interesse político e econômico de que o Congo não seja, né, livre. Só que é um movimento de liberdade africana dos países da África que eu nunca ouvi falar. E quando eles comentam sobre o fim do colonialismo, eles nem mencionam os hermanos latino-americanos que também são colonizados, né? É impressionante, gente. E ele é muito rápido, é muito jazz. Eu passei 7 anos da minha vida ouvindo Linha Imaginária Jazz, sextas-feiras, da Cultura FM 103.3, em São Paulo. Eu ouvia da meia-noite às 5 da manhã durante 7 anos e foi uma aula para esse filme. Parece que foi só para esse filme. Claro, as tardes também, lá no Ateliê com Áquila, também, né, são regadas de muito jazz. Aí, depois de eu falar desse entusiasmo todo, eu quero falar para vocês também que no filme não tem nenhuma imagem do Congo nos dias de hoje. Mas a Celina está terminando o filme dela, incrível, sobre o Padre Jacques, e ela acompanhou o Padre Jacques por 5 anos no Congo, né? Então, eu queria que a Celina falasse um pouquinho do filme dela e falasse um pouquinho do longa também, para depois a gente começar a assistir. Celina, seja muito bem-vinda e obrigada pela dica. É. Bom, Lilian, na realidade, eu cheguei nesse filme que nós vamos assistir hoje, é, fazendo pesquisa de referência sobre filmes que falassem sobre o Congo. República Democrática do Congo, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que nós estamos falando do Congo Kinshasa, não é o Congo Brazzaville, né? Então, o Congo Kinshasa, que era o antigo Zaire, então, que é a República Democrática do Congo. É desse Congo, é o Congo do Lumumba, né? Da história que muitos conhecem, né? Do libertador que foi, e aí tudo que a Lilian falou, né? Então, eu fazendo pesquisa, de repente eu vi que havia um documentário que tinha sido acabado de ser premiado, né, em Sundance, e o prêmio que ele recebeu é um prêmio curioso, porque é inovação na forma. Foi ele de todos, entre ficção e documentário, ele recebe um prêmio de inovação. Por quê?
porque o diretor desse filme, ele é um visual artist. Ele não é só um cineasta, ele é um artista da área visual, né? Que hoje é muito comum em instalações visuais, né? A Varda se chamava visual artist também, né? Ela era uma grande cineasta, mas também fez várias instalações. Então, eu acho que ele traz e os outros filmes desse cineasta também são filmes incríveis, são filmes assim pouco conhecidos porque é sempre não é um filme de narrativa, né? Início, meio e fim, de 3 atos, a estrutura tradicional, né? Mas ele fez uma coisa que assim nada do que eu estou falando é spoiler, né? Não se preocupe, porque inclusive porque é um filme, como disse a Aline, de 2 horas e 30, 2 horas e meia. Então o que quer que se fale aqui os primeiros 5 minutos nós já esquecemos. Mas não se preocupem se, perdi aquilo, eu não consegui ver, eu não entendi. Eu acho que é um filme de fruição. Viver a experiência de estar como se fosse uma instalação visual. Infelizmente, cada um está aí na sua casa, né, com muitas interferências, mas eu acho que é um filme para deixar, quer dizer, entender, não, desligar um pouco do nosso total racional, que quer ler, entender, ler cada legenda, saber exatamente, porque é uma montagem, um filme é ensaio. Quer dizer, 2 horas e 40, ele é o típico filme ensaio, mas com uma narrativa super atual, né? Nós estamos falando, eu acho que é uma história dos anos 60, mas é que é uma história que está presente hoje. Na minha opinião, ainda está presente. Eu acho que aí fica o link, e aí eu encerro para o debate, né, sobre o filme. E aí eu fui ao Congo, né, porque esse personagem que eu estou biografando no meu filme, chamado Missão de Fé, o título do filme, ele é um padre missionário católico, originário do interior do Congo, desse Congo Kinshasa. Ele vem de uma missão católica, por isso que é missão de fé. No Brasil, a gente até acha estranho, né? Porque missão, isso é coisa lá do filme que a gente assistiu, as missões espanholas, né? Do século XVIII. Não, na África, hoje, ainda existem aquelas missões. Elas ainda estão presentes na estrutura social de vários países africanos. São terrenos, territórios controlados pela Igreja Católica, geridos, o hospital, assim, toda a ordem social daquele povoado é gerido pela Igreja Católica. Então, é por isso que aí eu me deparei com esse, a Lilian mencionou, e aí ela pediu, vamos passar o teaser, o trailer do filme? Eu falei, ótimo, vamos sim. Porque vai te dar, até no trailer, um trailer de 1 minuto e 40, tem muitas imagens do Congo. Então, aí vocês. Do Congo atual, esse Congo do interior, né? Seria uma periferia. Então é isso, Lilian. Vamos lá. Vamos pro filme, né? Beleza, obrigada, Celina. Isso, permitir todo mundo falar. Depois Vera, Otávio, depois Doutor Luiz. Pode falar, pai. Você está no mudo. Opa, eu permiti. Ah, desculpa. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Quem não tinha cumprimentado ainda, né? Eu estou bastante impressionado com o filme. Ele é altamente revelador, né? E de fatos, de posicionamentos, de pessoas e de casos que eu não conhecia, não sabia, né? Admirei muito mais Malcolm X, né? E, né, outros cantores. Odiei Armstrong, né? Não pensava que fosse tão cachorro, né? E assim por diante. Me fez lembrar que não só Fidel trabalhou por Congo, mas Che Guevara, mais uns 20 ou 30 companheiros, foram para o Congo fazer também guerrilha, treinar congoleses
para expulsar definitivamente o câncer da Europa, que eram os belgas, né? Então, e ele revela num livro, editado em português também, né, a extrema frustração, uma profunda frustração pelo nível político, né, daqueles que participaram da luta, congoleses, que eram totalmente contrários ao espírito de uma revolução, de um guerrilheiro. Maltratavam as mulheres, estupravam as mulheres, escravizavam as mulheres, não plantavam, não cuidavam de roupa, de comida, do armamento, eram verdadeiros nobres europeus. A maioria desses soldados guerrilheiros do Congo, mesmo estando próximo a Che Guevara, tinham doenças venéreas e profundas e frequentavam toda semana áreas de prostituição explorada por eles próprios. Che Guevara, vendo tudo isso, né, e mais a falta de apoio também, até Cuba deixou eles um pouco na mão, né, o governo cubano, eles recuam e voltam para Cuba, né? Então, realmente, a situação em Congo é pior que aquilo, só o Inferno de Dante, ou a mesma coisa, ou uma filial do Inferno de Dante. Realmente, o povo congolês sofreu o que não estava escrito pelo Dante. Valeu, filho. Admirei muito a atuação de Khrushchev. Não sabia que ele entrou de cabeça nesse fato, nessa história. Valeu. Beleza, pai. Só uma coisa que eu queria te falar é que foi muito rápido, mas apareceram duas legendas muito rápidas fazendo justiça histórica com Louis Armstrong. A primeira vez é porque o filme ele não é cronológico, ele vai e volta, ele começa com a fala das mulheres querendo invadir a reunião da ONU, né? E depois termina com isso. Mas a história vai se desenrolando entre 50 e 61, né, até o golpe, né? Mas ele fala, depois tem imagens de 84 também, quando falam que jornalistas franceses pagavam 500 francos por execução, né? Mas é tudo muito jogado. E ele colocou o Louis Armstrong duas falas. Uma, Louis Armstrong falando que não sabia se ia de novo para a Rússia, que se eles quisessem mandar ele para a Rússia, tinham que resolver o problema no sul. Então ele começou a ver a importância dele. O Dizzy Gillespie também viu a importância dele, que ele também fez isso, e depois falou: não, não vamos mais fazer isso. E depois a Nina Simone, que também foi usada, o governo do Eisenhower começou a usar os negros sem eles saberem que eles estavam sendo usados. E aí tem uma fala do Louis Armstrong que é só na legenda, não tem ele falando, né? Porque é tudo material de arquivo. Ele fala que ia para Gana e ia abrir mão da cidadania dele americana se os Estados Unidos continuassem fazendo aquilo no Congo. Então, tipo, ele se rebelou depois, né? Quando ele ficou sabendo. Mas é muito rápido essa justiça histórica, né? Agora, a própria Nina Simone, que ela depois ela figurou extremamente, ela virou uma extremista, racismo ao contrário, que o pessoal gosta de falar, né, como se existisse essa possibilidade, mas não é. Ela começou a falar que branco nenhum podia falar pelos negros. Ela falava que os negros tinham que se rebelar contra os brancos. Ela incitava a revolução violenta nas ruas, sabe? Ela ficou muito brava. Por isso que o filme termina com a Abby Lincoln, que era a esposa do Max Roach, né, o baterista, e eles ficam cantando durante o filme todo, com material de arquivo. É muita raiva, é muita raiva. E o Malcolm X fez a população negra do Harlem, em Nova York, onde é a ONU até hoje, se rebelar e conhecer a história da África. Quando a gente ouve as musiquinhas da África, do Congo, parece música latina, né? E aí a gente fala, claro, porque são os negros lá na América Latina fazendo isso. E o Fidel foi o único que chegou
daqui da América Latina, ele ainda nem era, né, comunista, vamos dizer assim, nem era aliado ao bloco, né, comunista, ele era o revolucionário, né? Tá ali o encontro dele com o Khrushchev nesse evento do Congo, mas ele foi o único a falar que não usou esse termo de neocolonialismo, mas é isso. O Brasil, nenhum lugar que era explorado pelo imperialismo norte-americano se rebelou ou se comoveu com a luta anticolonialista e anti-imperialista, né, dos afro-asiáticos. Eles falavam assim, mas tinha os árabes ali também, né? Só rapidamente mencionado. Desculpa, só porque eu assisti o filme 3 vezes e é Eu muita também. informação. Eu Ah, entro aí na Celina fila, voltou! Lilian, porque eu também, alguns pontos, o Johan é belga, é o diretor desse filme, Isso. e ele começa a fazer esse filme por causa daquele evento do sapato do Khrushchev. Ele começa a fazer a pesquisa profunda, e ele descobre uma coisa que a Bélgica até hoje não aceita na história oficial, que aquele evento tem a ver com o colonialismo belga. E desse momento é que nasce esse filme. Depois eu falo mais, só para complementar aí. Depois eu entro na fila aí, Lilian. Não, não, eu te chamei porque eu queria que você abrisse. Depois que você falar, aí a gente volta para Vera, para o Otávio e para o Dr. Luiz. Dona Vilma também, se quiser falar, também escrevo. Não, eu queria dar um pouco do contexto do filme, né? Porque ele já é ele é um professor e tudo, ele é um cineasta famoso, ele tem um filme muito bom, Lilian, que a gente pode passar sobre o tráfico de armas, e ele é uma das poucas vozes na Bélgica que tenta reescrever, inclusive, porque até hoje idolatram na Bélgica o Leopoldo II, até hoje, quer dizer, aquela discussão das estátuas, né? Temos que acabar. Você vê, o principal aeroporto de Washington chama Dulles. E a gente quer dizer, esse filme bota bem os personagens históricos. Dulles era o cara que mandou todos os assassinatos, todas as invasões, que era o diretor da CIA, né? Nessa época. Então, e é o principal aeroporto de Washington, quer dizer. Essa história ainda precisa de muitas vozes. Eu acho que o Johan é ótimo, porque ele conseguiu hoje dar mas esse filme, na realidade, ele fala numa entrevista que tem não só o jazz, mas o mambo. Porque o mambo é a música do Congo. E é a importância do mambo, que é a música deles. Então, ele diz que esse filme tem 4 personagens, mais o quinto, que é a música, e as duas, o jazz e o mambo, né? E ele resgata um personagem histórico também que foi apagada, que era a mulher que escrevia os discursos do Lumumba. Essa mulher, né? Não é isso, Lilian? Ela, esqueci agora André o nome. Bulim, André o Bolim, Bulan, né? Bolan, que depois tem que ir embora, e é ela que leva dentro da peruca o documento, né, para sair do Congo, o documento histórico que fala da posição do Lumumba, né, como foi depois que ele foi eleito, e ela acaba vivendo na França e nos Estados Unidos. E, inclusive, o Johan diz que esse filme não seria possível sem a filha dela, porque ela já faleceu. Porque aí ele teve acesso a toda a documentação, ele entendeu qual é essa história que não está escrita, né? E trouxe na narrativa esses elementos que eu pesquisei muito sobre o Lumumba. Ninguém conta a história com esses personagens. É difícil, claro. O livro Congo.inc conta, porque ele diz que é o terceiro personagem do filme, que é o autor do livro, que ele mesmo lê as passagens do livro ao longo do filme, né? Eu não li, confesso a vocês que não li, mas fiquei super curiosa para ler esse livro, porque esse livro
é fruto, o autor é um congolês, mas que estudou na França, é um professor, doutorado, super reconhecido, quer dizer, é uma pessoa séria mas é das poucas vozes que até hoje, porque até hoje o colonialismo, seja o nosso latino-americano, seja nos diversos países africanos, eles são uma realidade. A gente sabe que essas forças ainda estão aqui, estão permeando tudo que a gente, né? Às vezes até nós mesmos, muitas vezes, eu sempre estou me questionando até que ponto eu não estou perpetuando tudo isso, porque eu também sou fruto disso. Como o personagem, é um questionamento que o próprio personagem do meu filme, ele tem esse questionamento, né? Se a gente não está perpetuando toda essa história. Bom, vou deixar aqui e eu queria escutar, porque aí depois eu posso fazer mais alguns comentários. A Vera, o Luiz, seu Luiz. Obrigada, Celina, brigadão. Tesla e iPhone, né? A Apple mostrou ali, né? Quem é que banca essa Em Sanders, quando tecnologia, ele né? recebeu o prêmio, ele pegou o celular, até que ponto eu mesmo não estou reforçando tudo isso? Pegou o celular e mostrou o iPhone, porque tem os mesmos minerais do Congo, né? Existe um movimento enorme na Bolsa de Valores de Nova York, isso é real, inclusive tem um documentário sobre isso. Os minerais livres de conflitos armados e guerras, que é uma certificação que tenta ir a toda a cadeia de valor para comprovar que aqueles minerais não têm zonas de guerra e conflito, né? Mas assim, Olha. existem iniciativas hoje, né, para isso, mas a realidade é que ainda não tem a abrangência, né, que deveria ter. Gente, que loucura! Valeu, obrigada, Celina, valeu. Então, Vera Otávio e depois Doutor Luiz. Eu não sei se a Vera quer falar primeiro. Eu não, deixa eu falar, sem palavras. É, o filme, Celina, realmente é assim, como ele é feito, né? Eu nunca tinha visto algo assim, né? A coisa da música, aquela bateria é impressionante. Agora, sobre a coisa em si, e eu acho que você falou bem, Celina, né? Quer dizer, eu me sinto completamente controverso dentro de mim mesmo em relação a tudo. Agora, eu tenho uma dificuldade hoje em dia que é assim, a gente pensa lá fora, né? Mas a gente vive num país, né, completamente também em guerra, né, com problemas semelhantes. Então, como assim, primeiro entender tudo isso, né? O que é impressionante como faz, né? Assim, a gente que é mais ou menos viveu, eu vivi garoto isso, quer dizer, ver o Khrushchev, realmente o Khrushchev era uma figura, né? Uma figura. Ver as pessoas, né? Eu não sabia que esse diretor-geral da ONU, que eu me lembro de ouvir falar bem dele, né? Foi tão responsável, né? Pelo menos ele é acusado disso, né? Pelas coisas que aconteceram. Agora, o que me ocorre, assim, quando a gente fala, né? Você vê, basicamente o problema, assim, a razão de toda essa luta é as riquezas minerais já naquela época e hoje em dia estão nas baterias dos celulares, né? E também essa coisa, porque você vê, sempre vai ter gente interessada, né, em se beneficiar. Os locais, você vê que teve lá, apareceu rapidamente um coronel, né, e acabou, né, mandando prender e acabaram matando o Lumumba depois de, né, vamos dizer, matarem as bases, né?
e aquela coisa, quando abre a fronteira com Zaire, né? E aí as lutas entre as tribos e os genocídios, lá é muito complicado. É muito complicado, porque essa divisão que os países ocidentais fizeram, né? Botaram, né? E nos mesmos países não existiam tribos que eram inimigas, né? Historicamente. Agora, o que me vem à cabeça, eu não sei, porque assim, é tudo uma loucura. Você conseguir manter a sanidade. A Lília estava lá fumando, usando uma bombinha, né, para conseguir manter sanidade. E como se E o localizar. estômago doendo demais também. É, isso eu não consegui perceber. Sim, como, vamos dizer, com tudo isso, a gente conseguir, até aqui, porque assim, essa coisa do poder das armas, da violência, ela é imobilizada. Assim, a redatora dos discursos, né? Eles mandam ela embora, né? Mas mantêm os filhos como reféns. Então, assim, quem vamos dizer, de repente, é envolvido, vamos dizer, começa a participar de qualquer coisa, né? Sempre o medo de algo assim. Olha, eu sei onde você mora, eu sei aonde a sua esposa trabalha, os seus filhos estudam, vê se você toma cuidado, né? A gente vive a Beth, por exemplo, mora em São Paulo, o Rio, assim, extremamente amedrontador, né? X, aqui do lado, tem uma milícia, né, extremamente feroz, né? E aqui, de repente, talvez mais, sei lá como. Então, assim, eu deixo isso, assim, o que a gente pode fazer aqui, tendo, né, toda essa dimensão lá fora. Obrigado. É realmente um filme que eu não, assim, eu nunca tinha visto algo parecido. Para Obrigada, poder citar Otávio. isso, Otávio, eu botei no chat, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, sobre esse filme, para entender também essa forma narrativa, eu cheguei num filme, Lilian, que tem uma forma semelhante, eu não encontrei, tá? E que é sobre a África do Sul. Eu coloquei o nome aí no chat, não sei se você achar, porque é isso que o Otávio disse, a forma dele é também curiosa, né? Agora, Otávio, a forma e o design. Você vê que as letras, todo o grafismo do filme é meio revista Manchete, sabe? Anos 60. Então, o grafismo do filme também é um negócio que às vezes a gente não dá tanto mérito, né? Tanto crédito, né? Mas que é espetacular. É muito bem feito, né? Beleza. Doutor Luiz, depois Dona Vilma, depois Bárbara. Bom, tem comentários que são, enfim, a minha cabeça está turbulenta, está tempestuosa, pelo que eu vi, falei e pelo que eu pensei aqui enquanto o filme se desenrolava. Quando eu era jovem, eu achava que a independência real era a independência financeira. Hoje eu creio que a independência real para um país, para um povo, não é só a independência financeira, é a independência intelectual e cultural. Se não tem isso, e se não lidera culturalmente, ele não tem a real independência. E eu estou acompanhando isso pelo que ocorreu na China
nos últimos 50 anos e pelo que está ocorrendo também no resto do mundo e aqui no Brasil. Enquanto nós tivermos metade da população analfabeta, ou pelo menos semi-analfabeta, que não consegue ler e raciocinar sobre aquilo que lê, nós não teremos verdadeira independência. Eu acho que isso é uma coisa. O outro ponto aí importante é o ponto do urânio. Essa união mineradora deles lá estava explorando o urânio, e o urânio, numa certa época, teve mais importância do que tem hoje. Aqui no Brasil, nós temos pouca quantidade de urânio, mas é suficiente para movimentar as usinas de Angra. Agora, é preciso uma quantidade muito grande de urânio para você separar um pouquinho do urânio que é diferente do urânio comum, que é o chamado urânio 235, que é diferente do 238, porque o 235 é o único que permite a reação em cadeia. Como eles mostraram aí, joga um nêutron num ambiente propício e aquilo forma-se uma reação em cadeia. Não é muito fácil para um leigo em física entender essa história, mas é muito importante que eventualmente entenda. E, ao mesmo tempo, eu estava pensando, uma detonação atômica gera uma temperatura de muitos milhões de graus no local. E nós ficamos abismados, às vezes, quando, numa usina de ferro, numa usina siderúrgica, nós temos um alto forno que gera muitos 2.000 e poucos graus. É nada diante de uma detonação atômica. E o que pode acontecer depois, fica para cada um que quiser. E eu recomendo a todos que consigam, eventualmente, que tenham paciência, que leiam um livro de um embaixador brasileiro na África. Ele... desculpa, espirrei. Saúde. Mas o Alberto da Costa e Silva, que era da Academia Brasileira de Letras e que morreu há alguns meses atrás, a África antes dos europeus, que ele escreveu, ele pesquisou, ele chamou de a enxada e a lança, que eram duas ferramentas criadas pelos africanos. Eu acho que isso é importante. E pronto. Agora, os outros que comentem o meu comentário, ou o filme, ou o que eles quiserem. Obrigada, doutor Luiz. O José e a Eliane não puderam estar com a gente, mas ele também falou desse livro. Ele falou do seu comentário na semana passada Tá? e falou desse livro ontem lá na casa Stefan Zweig também, que ele estava lá, né? Seria legal mesmo, né? Eu, por exemplo, também nunca li nada dele, né? Interessante. Obrigada, doutor Luiz. Agora a dona Vilma, depois a Bárbara, depois a Vera. Opa, tá sem som, dona Vilma. Outro aqui. Está me ouvindo? Isso, Ah, agora sim. Pode Olívia, falar. eu vendo o tema principal do filme sobre injustiça, é injusto e é inadmissível que no mesmo planeta o ser humano ainda fique dividido por cor, por sexo ou por política, por qualquer coisa. Nós somos unos,
Não tem que ficar dividido, pensando, porque o outro pensa assim, porque o outro é dessa cor. Isso não muda nada no mundo. Nós somos livres. I am free to think, and I am free to say what I think. Why not? Then, Lilian, I am free to Exatamente. say goodbye, good night to everybody because I need to rest. Okay? Good Ok. night. I'm Obrigada, sorry dona that my Vilma. Ela falou, English is not porque nós very somos good. livres e a gente pode falar que nós somos livres para falar isso, e agora ela precisa descansar. Pois é, eu falei a respeito do ser humano. But I am a human free, ok? Beleza. O Malcolm X falou, não é questão de direitos civis, é direitos humanos, né? Exatamente, por isso eu sou humano. Vai, Beleza. Obrigada, dona Vilma. Boa tchau. noite, bom descanso. Bárbara, Oi, pessoal, boa noite. boa Ah, noite. eu só, assim, espetacular, né? Espetacular as informações que a gente não tinha a menor ideia, né? O que eu queria dizer é só sobre aquele filme que você conseguiu para gente, o Cool 53, né? Sobre o Irã, que ele conta um pouco dessa história também dos irmãos Dulles, né? E dessa fase. É, só que a gente não tem a legenda em português, né? Mas esse assim, complementa muito essa fase dessa dupla aí dos irmãos, né? Sob Eisenhower, né? Então, eu acho que valia muito a pena a gente tentar conseguir essa legenda. Isso que eu queria dizer. Que tem o livro também. O livro é Todos os Homens do Chá, né? Que Que é está aqui bem. comigo, que você me emprestou. É isso. Beleza, obrigada, Bárbara. Não, eu vou continuar procurando, porque além do inglês, tem partes em árabe, né? E em farsi, aliás. E aí, então, é difícil mesmo encontrar a legenda, né? Que se tivesse legenda em inglês da parte árabe, e farsi, a Tinha, gente tem conseguiria, né? sim. Na parte árabe tem legenda em inglês. Mas ela tá Tem. no filme. Eu não consigo o arquivo que tem Ah, a fala entendi. deles, né? Ah, entendi. Entendi. É, valeu, obrigada, Bárbara. Vera? Bom, realmente eu fiquei assim, com o estômago embrulhado. Porque uma coisa é a gente saber teoricamente, né? Outra coisa é a gente ver, né? E realmente foi genial a forma como ele conseguiu mostrar. Eu estou assim, realmente encantada ao mesmo tempo, né? Com o estômago totalmente embrulhado, totalmente assim, em estado de choque, ao mesmo tempo encantada com, sabe, com a genialidade desse filme. Agora, só para dizer uma coisa, eu já falei isso aqui, mas já me andaram me rebatendo, não sei o quê, mas assim, um pouquinho de história, porque eu li há pouquíssimo tempo aquela trilogia do Laurentino Gomes, 1806, 1822, e acabei de ler ontem, ou anteontem, sei lá, o 1889. Então, assim, o que a gente via, assim, essa coisa da Bélgica, né? O Leopoldo I e o Leopoldo II, eles arranjavam noivos a todas as princesas, era de um negócio assim. O que eu costumo falar é que essas famílias, se você vê historicamente, essas famílias que eram absolutistas,
eram famílias, essas famílias elas persistem. Eu sempre digo isso, elas persistem de alguma forma, né? É, é, mesmo quando nem são mais rei de verdade, mas tem uma coisa ali econômica, tem uma coisa que essas famílias elas continuam manipulando o poder de alguma forma e como o ser humano ridículo, né, continua assim, uma besta fera, fazendo qualquer coisa por dinheiro, e, e que, né, a gente está vendo isso aí. Eu estava lendo, o PCC descobriram aí 8 bilhões financiando candidatos, e assim, é uma coisa que realmente, se a gente para pensar, é uma engrenagem tão bestial, né, que a gente fica assim, assim, como assim? Meio assim, como Sebastião Salgado, quando fez aquele filme, aquele estudo, chegou num ponto lá na África que ele ficou completamente deprimido. Ele ficou deprimido, ficou, sei lá, 1 ano ou 2 em casa sem conseguir fazer nada. Até que ele olhou pela janela e falou: Não, eu vou reflorestar aqui, porque isso é vida. Eu, pelo menos estou fazendo alguma coisa. Então, assim, é isso. A gente vai fazendo o que a gente acha que pode fazer, do jeito que pode, mas é de um tamanho muito. É uma coisa assim, muito desigual e muito revoltante, como o governo americano, como a CIA, como eles foram cínicos, mentirosos, como é uma coisa mentirosa, e como eles mandam matar assim, mata, continua sendo assim. Mataram aí já um monte de gente O e próprio presidente deles, né? O Kennedy, eles mesmos, o próprio enfim. presidente. Então, é assim, é uma coisa de uma violência absurda, e um país que se criou para dizer que era uma república, tinha cidadãos, mas aí eles se fecham ali numa trincheira, não, tudo é desculpa para proteger os cidadãos americanos, para proteger a soberania americana. E assim, que se exploda o resto, e na verdade nem é isso, né? Nem é isso. A crise de 2008 mostrou que não era isso de verdade, né? Erraram todo mundo, não quiseram nem saber. Só Mandaram todo mundo lá de completando, Vera, os americanos já mataram 4 presidentes e, por Pois um é. triz, não mataram agora o Trump em um comício alguns dias atrás. Eu penso assim, quando vem essas teorias de conspiração, eu acho que é tudo verdade. Que mataram o Juscelino, que mataram não sei quem, que mataram o Jango, que mataram o Ulisses Guimarães e o outro lá, que mataram o Teóris Zavascki. Eu fico achando que é tudo verdade. Eu sou da teoria, eu sou adepto da teoria da conspiração. Depois de ver esse filme, então, cara, é eu fiquei assim, meio revoltada. Mas só para falar do Leopoldo, então, era se eles arranjavam um casamento. E um dos pretextos, ou um dos estopins para a proclamação da República, é que a princesa Isabel era casada com o príncipe francês, né? Belga, né? O conde de era belga, sei lá, era sobrinho do Leopoldo. E aí eles tinham assim uma turma assim, estava apavorada de que se o rei morresse, se o imperador morresse, Dom Pedro II, ela ia assumir, só que ela era ultra carola e ela era totalmente submissa ao Conde D. Então foi uma das coisas que eles estavam assim, que se criou um certo pânico em torno disso, né? Ele fala disso no livro. Eu acho que com toda razão. Com toda razão. É, né? Mas tem uma coisa também que eu queria comentar, até fazendo o link do filme da Celina com o segundo filme também. É, o- nos Estados Unidos eu ouvi, né, de um baterista falando que a música negra, o jazz, é diferente da música latina, porque
nos Estados Unidos era proibido aos negros usarem tambor, porque tambor afugentava, né? É um instrumento de guerra, né? Então, mesmo que se tivesse o candomblé, né? Os ritos religiosos usassem o tambor, eles eram proibidos de fazer isso. Então, é muito louco ver que no jazz a bateria começa a existir, né? Então, antes do rock and roll, né? E pelos negros, e assim, da forma mais incrível, né? Então, era como se fosse séculos, né, de opressão e de usar o tambor como expressão, né? A gente vê o Max Roach, mas também o Artie, né, que é considerado o maior baterista de todos os tempos, né? Que é aquele cara que tem o dente assim, que toca assim numa loucura, né? E o Padre Jacques, ele fala disso, tanto do racismo que existe dentro da Igreja Católica e também dos ritos, né? Que toca só por causa do tambor acha que está fazendo a religião se descaracterizar, né? Fazendo a virar candomblé, né? Então, tipo, o negro e o tambor é sempre incomoda os brancos, incomoda o poder, né? Enfim. Aí, se a Celina quiser comentar isso também. Não, eu acho que é uma questão de. É uma das. O Congo, a República Democrática do Congo, é o único país no mundo que tem um ritual, uma liturgia católica diferente, aceita pelo Vaticano. Você vai à missa no Rio de Janeiro, ou em Paris, ou em Delhi, é a mesma liturgia, a mesma missa, o mesmo papel, exceto no Congo. No Congo foi aceito uma liturgia distinta, em que inclui o tambor, inclui as tradições tribais da dança, inclui a dança também, que na realidade, quando você vai lá, é uma espécie de transe muito semelhante à nossa Umbanda e à nosso Candomblé. Então, quando a gente fala do colonialismo, quer dizer, algumas coisas eles não conseguiram matar. A verdade é essa. Tem uma resistência de forma não subliminar, não dita, tanto que o Congo, ele é gerido pelo, claro, poder militar, óbvio, né, que é um país em guerra, mas no nível local ele é gerido pelas tribos. É um sistema tribal. Não é um sistema jurídico como nós conhecemos, nem da linha positivista francesa, nem da linha do direito dos costumes inglesa. É um sistema tribal, que ainda perdura até hoje, É. né? É, Só ia comentar isso. no filme da Sim, Celina tem um diálogo que uma mulher fala: o tambor chama o diabo. isso. É a mãe Romilda, que ela Isso. é a liderança da Umbanda, que o Padre Jacques tem um diálogo com ela, né? É a Tem um força, trabalho, né? É força do instrumento, né? a força, né? É. É. Vera ou Otávio, quem me levantou a É, mãozinha de novo? é que falando esse filme, Celina, né, deve ser o máximo, porque eu vi ali, assim, aquela missa lá no Congo é, são aquelas cerimônias das igrejas evangélicas negras, né? Igual, inclusive a dança, eles dançam assim, né? Dançam assim e cantando. Então, é vamos dizer, é como é que eles chamam? Gospel, né? Então, deve ser uma coisa, talvez a salvação da Igreja Católica, que é uma chatice, né? Esteja lá na Igreja Católica do Congo, né? Aquela é a Igreja Católica do Congo, que ela não. Então, pois E é, olha, não é que ela é uma igreja distinta, teologia da libertação, nada disso, super não, não, tradicional. a liturgia, Eu sei, não, mas eu estou só dizendo que mesmo no Congo tem, claro, os católicos um pouco mais conservadores, tradicionais, tem aquela especial é uma super tradicional, e é pois é, essa expressão estou, que você está falando, tá? estou ansioso para ver, talvez eu vá, assim, porque isso mexe com a Ah, gente. Os tambores mexem,
né, com os nossos diabos, né? E falando o que o doutor Luiz falou, é isso, lá eles conseguiram alguma liberdade cultural, né? Imagina se impor a liturgia da Igreja Católica, os caras foram muito fortes, né? É. Lembro um filme que eu quis que a gente passasse uma vez, mas o meu DVD era quebrado, estava ruim. Aquele filme If, cuja trilha sonora é uma missa luba, né? É É uma a Missa Luba, que é a música sacra é, feita no Congo, mas reconhecida no mundo, porque no If foi esse filme que tornou essa música com aquela é, cena, né? Tem uma é cena maravilhoso. Eu que quis, é eu tenho que DVD, mas espetacular. está perfeito. É, O filme é muito bom. Foi boa muito bom. lembrança, Vera, exatamente, a Missa Luba. Realmente. Olha, esse cineclube, ele é impressionante, né? Imagina. Não, e eu não acabei não mandando, esqueci, né? Eu quis mandar também a programação para o pessoal da semana passada, tudo, né? Mas essa loucura essa semana tá difícil de lembrar de tudo, né? Mas eu vou mandar Esse o filme para eles verem. Nossa, o Lula tem que ver esse filme. Na hora que eles maltratam o Lumumba, eu lembrei do Lula no cárcere, que hoje o guarda-costas dele era o carcereiro, né? Dele. Então, tipo, e no filme também fala, ninguém tinha coragem de matar ele, né? Mostram lá aquela arma da CIA de provocar ataque cardíaco, né? A pessoa morrer do coração, né? E ninguém tinha coragem de matar o cara, né? Então, porque ele tinha, todo mundo sabia que ele era o cara legítimo ali, né? Então é muito. Mas a Bárbara levantou a mão também. Pode falar, Bárbara. Então, eu ia falar duas coisas. Uma sobre o Louis Armstrong, né? Essa coisa dele aceitar, mas é meio. E depois esse desagravo que você lembrou, né, na sua fala, mas o Brizola tinha uma. Ele dizia assim: meus amigos, pensem bem, se é bom para eles, não pode ser bom para vocês. Ele sempre dizia isso, né? Então, é de uma ingenuidade do Louis Armstrong até que ele percebe, né, que ele está sendo usado, ele não pensou assim, né? Se os caras estão me pedindo alguma coisa, tem que não devia ser, né? Porque senão não iam me pedir em pleno anos 60, 50, 60, vão pedir para um negro fazer embaixador de alguma coisa, francamente, né? Francamente, é muita ingenuidade, né? E a outra coisa que eu ia falar foi porque a Vera falou dos livros do Laurentino. Eu acho que é no 1889 que no início do livro ele fala uma frase do avô do Fernando Henrique, que é, era o avô do Fernando Henrique, que era monarquista, né? E ele conta, ele diz a frase que o filho era republicano, né? O pai do Fernando Henrique, que é a pró-república, e ele diz assim: eu não sei que diferença fez, né? Já com a república, né? Antes, como agora, reinam os caiados. Né? Ele exatamente. você notou isso? Ele fala isso. Ele fala Antes, exatamente. como Ele fala assim, agora, reinam os caiados. é, Isso, é, e com a proclamação da República, nós estamos em é, 2024 e o cara é governador, né? exatamente. Assim, eu vi, né, coisas que eu realmente não sabia, porque quando eu estava no colégio, estava em plena ditadura, a gente não aprendia nada. Era assim, sucessão dos presidentes. Pronto, teve esse. É. Getúlio Vargas falava um pouquinho, pô, não falava nada. Né? E realmente o livro do Laurentino ele traz muita coisa interessante. Quer dizer, que a proclamação da República, tudo bem, existia esse medo do Conde D, que não era infundado, mas ao mesmo tempo
que eles fizeram? Eles deram um golpe militar, o Deodoro e o Floriano, que ficaram primeiro. O Deodoro foi uma farra para os militares, ele deu 50% de aumento de soldo, ele fez todo mundo progredir. Quem era tenente virou general em um ano e meio. Assim, Como foi uma agora, coisa. ruim, Você leu, né? Assim, uma farra, e além do que teve o negócio do Rui Barbosa, encilhamento, né? Que ele liberou geral para qualquer pessoa abrir uma companhia, emitir dinheiro à vontade. E foi uma doideira, o país quebrou, assim, foi um negócio absolutamente absurdo, quer dizer, muito, muito pior. Quer dizer, aliado a isso, eles fizeram uma ditadura, então ninguém podia falar nada, todo mundo foi preso, exilado, qualquer pessoa que reclamasse do regime. Então, assim, foi, na prática, foi muito pior do que a monarquia estava sendo, entendeu? Uma coisa assim, Vocês leram os livros absolutamente do louca. Pedro Doria, os livros do Pedro Doria, o 1789, vale a pena ler. E o do tenentismo também é bem legal, são bem legais. E tem um sobre 1565, o Brasil, enquanto o Brasil nascia. Mas sobre essa também é muito bom, mas essa conversa que a gente está tendo agora, né, da proclamação da República, que já vem lá da Inconfidência Mineira, né, e depois com o tenentismo também, são dois livros bem legais, assim, vale a pena. Assim, agora, realmente, voltando ao filme, é muito legal, assim, como que o cinema ainda pode contribuir de uma forma legal, muito boa, assim, decisiva. Assim, né? O livro você lê, agora você vê as imagens, é outra coisa. É. Não, eu até Obrigada, tenho que hein? me corrigir. Eu falei que a Nina Simone incitava a violência, ela incitava o revide, não era a violência. Ela Ela, foi. Aquele documentário da Nina Simone, que está super bem feito, da Liz Garbus, fala isso. até, né? Ela foi para a Nigéria, ela acabou vivendo. A doença mental vem por um motivo, né? Não é só. Essa é a história da gente. Quando a gente se dá conta, começa a ter, se dá conta, né, do que está acontecendo, às vezes é impossível você conseguir lidar, né? Então é isso. Lília, obrigado. Queria te agradecer aí, porque a hora também já está chegando, né? Nós queremos ver seu filme. Vamos ver ano que vem, ano que vem. Tá programado, né, Lília? Isso Beleza. mesmo. Agradeço a Ah, você. Tem um Obrigado, filme. professor Obrigada, Nelson, Vera, Celina. Otávio, a Bárbara, muito obrigado, professor Luiz, a todos Tem, aí. tem um filme da filha de uma amiga nossa que é sobre tambores. Eu vou pedir para ela para a gente passar, para a gente Ai, que ótimo. Vamos ver. sim, seria É, ótimo. é bem legal. É bem pô, bom. maravilha. Lembrei. A Muito gente bom, falando de tambor aí, eu lembrei. Vou falar com ela. Bem bom. muito Beleza. bom. Falou, gente. Boa Beleza, noite. obrigada, Foi pessoal. ótimo. Boa Obrigada, semana para Celina. Obrigada. vocês. Boa semana, tá Beijo, bom? Boa paizão, doutor semana a Luiz, Tchau, todos. Zero tchau. Boa Otávio, noite a todos. Tchau, Bárbara. Boa Tchau, Até a noite. tchau. semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Até. tchau.